Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sinto muito, mas vocês vão ficar de pé. Convido a igreja a ficar de pé. Em nome de Jesus, em reverência ao Senhor, em reverência à palavra do Senhor. Nós estamos no nosso segundo dia da campanha, né? Campanha Deus das causas impossíveis. E para Deus nada é impossível. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Deus do impossível está aqui? Você crê que o Senhor vai vir com resposta na sua causa, na sua situação, no seu problema, na sua dificuldade? Deus, Ele é o Deus do impossível. Basta que nós cremos que Ele vai fazer. Amém? Coloque a mão no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo sobre este lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te amamos. Nós estamos aqui porque nós te adoramos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor nada somos, ó Pai. Nós, Senhor, nessa noite estamos aqui para ouvir a Tua voz, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Espírito Santo, cerca esse lugar com os Teus anjos de guerra, Senhor. Cerca esse lugar com a Tua cerca protetora, Senhor. Anjos com a espada desembainhada de fogo, dentro e fora da nave da igreja. Anjos poderosos guerreando dentro e fora desse ambiente, Senhor. Eu te peço nesse momento, Espírito Santo, a revestimento das Tuas armaduras espirituais sobre este lugar. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, leva cada mente cativa em obediência à Tua palavra, Senhor. Repreende daqui toda distração espiritual. Repreende daqui, Senhor, toda sonolência, Senhor. Toda frieza de espírito. Nós repreendemos deste lugar, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Somente o Teu Espírito tem a liberdade neste lugar. Somente o Teu Espírito, Senhor, age nessa noite, neste lugar, com poder e unção e autoridade. Oh, Espírito Santo, Pai, fala com a Tua igreja nessa noite, Senhor. O Senhor conhece cada coração, Senhor, a forma como chegou aqui, as causas que eles têm colocado diante do Senhor. Aos olhos deles parece impossível, mas nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o grande eu sou, o Adonai, o Yeshua Habashi, o leão da tribo de Judá. Ruge deste lugar, Senhor, ruge deste lugar, com a Tua presença gloriosa, Senhor, com a Tua unção, quebrando todo o jugo das trevas, todo espíritos opressores. Nós damos uma ordem neste lugar, que bate em retirada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Mas somente a Tua presença, Senhor, seja real e manifesta neste lugar. Abre a mente, Senhor, e o entendimento da Tua igreja, para receber a Tua palavra, Senhor. E que nada, Senhor, venha roubar a semente da palavra, de tudo aquilo, Senhor, que tem sido ministrado nessa noite, neste lugar. Abre os ouvidos espirituais, Senhor. Tira toda a cera espiritual nessa noite, neste lugar. Remove as escamas, Senhor. Que nessa noite haja um despertamento nesse lugar, Senhor. Que nessa noite haja um avivamento neste lugar. Quebra cadeias do mundo espiritual, Senhor. Quebra as algemas, as amarras, Senhor. Em nome de Jesus. Manifesta o poder Teu, Senhor. A Tua glória, a Tua presença, Senhor. Porque nós não somos nada sem Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que seja uma noite de rompimento no mundo espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, permaneça nesse lugar, Jesus.
Enche-nos com a tua presença, Pai. Enche-nos com a tua presença, com a tua unção, com o teu poder, Senhor. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade. A ti seja dado a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, Pai. Somente tu és santo, somente tu és adorado, somente tu és reverenciado, Senhor, no meio da nave da igreja. Abençoa este lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Nós estamos aqui por causa dEle. Nós estamos aqui porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. O preço que foi pago na cruz foi um preço de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui, desfrutando da bondade e da fidelidade do Senhor, em nome de Jesus, amém? Abra suas Bíblias no Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu sei que o tema da campanha está em Lucas 1:37, não há nada impossível para Deus, mas hoje o Espírito Santo bradou muito no meu coração forte esse texto, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24. Evangelho escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, ajuda o irmão do lado, por favor, para nós lermos juntos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Versículo 31. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma campanha ao qual o tema é o Deus das causas impossíveis. E nós sabemos que tem o versículo chave do tema dessa campanha, que é Lucas 1:37, também ali que vai narrar sobre que Deus, nada é impossível para Deus. E a gente vê aqui nesse texto, a história dessa mulher, ela vai ser narrada nos 3 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, que são os 3 evangelhos sinóticos, porque são muito parecidos as suas histórias. Porém, eu percebi que Marcos ele vai detalhar mais, apesar de Lucas ser médico, apesar de Lucas ter ali todo o conhecimento da medicina sobre o relato, sobre a história dessa mulher. A Bíblia ela não vai narrar um nome específico dessa mulher. A Bíblia ela não vai narrar muitos detalhes sobre a história dessa mulher. Nós vemos aqui que nesse capítulo ele vai narrar alguns textos. E inclusive nessa história a gente vai ver que tem 2 personagens aqui. Tanto a mulher com fluxo de sangue, ou a mulher com hemorragia em algumas traduções. E também vai falar sobre a filha de Jairo. Quando Jairo ali se encontra com Jesus,
né, convida Jesus para ir à sua casa e fala que a sua filha já estava morta. Mas ao passar ali no meio daquela multidão, essa mulher, a Bíblia vai narrar que há 12 anos ela sofria com esse problema, ela sofria com essa enfermidade, ela sofria com essas hemorragias. E a Bíblia também vai narrar que a história dessa mulher era uma mulher também rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que ela não tinha relacionamento com a sociedade. Era uma mulher que ela não poderia estar no convívio das pessoas, porque também no período desse sangramento, dessas hemorragias, também era considerado no contexto histórico-cultural daquela época, também como se fosse uma mulher impura. E essa mulher, ela vai saber que Jesus estava passando ali. Ela ouviu falar. Mas também a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha, todos os seus recursos, como a medicina. E a palavra também vai dizer que nada disso adiantou. Tudo que aquela mulher tinha, todos os recursos que ela tinha naquela época, ela investiu em médicos, em consulta, creio eu, e nós sabemos também que naquela época, no contexto histórico, cultural daquela época, não tinha tantas coisas, né, modernas como existe hoje nos nossos dias. E a gente vê que naquele tempo as situações nessa área da medicina era algo bem precário, né? Mas a gente vê que ela gastou todos os seus recursos. Mas um dia essa mulher ouviu falar que de Jesus, ela ouviu falar que Jesus estava passando ali. E uma coisa que nos chama a atenção nesse texto, queridos, é que essa mulher, ela procurou a pessoa certa, no momento certo e na hora certa. E essa mulher, ela procurou alguém que verdadeiramente ia resolver o seu problema, ia trazer solução para a sua vida. Essa mulher, vejo eu, que essa mulher ela não só tinha uma enfermidade física, mas essa mulher também tinha uma enfermidade emocional. Essa mulher também tinha traumas na sua alma, ela tinha trauma nas suas emoções. Era uma mulher que ela necessitava ser passada pela cura em todas as áreas, física, emocional e espiritual. Porque muitas das vezes as doenças, elas não são só físicas, elas são também emocionais e elas são também espirituais. Mas ali a gente vai ver aqui no texto que essa mulher havia 12 anos sofrendo. Creio eu que era um sofrimento muito grande, porque além de ela sofrer com a enfermidade, com a dor, ela também sofria com a rejeição da sociedade e com a exclusão das pessoas e da sociedade. Ou seja, era traumas também. Não se sentia bem no meio das pessoas. E a gente vai ver aqui, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Por que a Bíblia vai narrar, tocou no seu manto? Porque naquela época a gente viu, já acabei de falar, que ela também era uma mulher que ela não era bem vista no meio da sociedade. Mas a gente vê que se ela fosse tocar especificamente em Jesus, ela estava indo contra a lei naquela época. Mas a Bíblia vai dizer que ela simplesmente tocou no manto de Jesus. E a Bíblia também vai narrar, continuando o texto, que ela em si, né, ela dizia: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ou seja, ela tinha uma certeza dentro dela, ela tinha uma convicção dentro dela, que se verdadeiramente ela tocasse pelo menos no manto de Jesus, na orla das vestes de Jesus, ela seria curada, aquela enfermidade seria sarada. E a gente vê que ela toca no manto de Jesus. E a gente vai ver no texto também que imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de todo sofrimento. Queridos, essa mulher ela vai nos ensinar muitas coisas. Primeira coisa que a gente tem que aprender com essa mulher do fluxo de sangue é a fé. Olha a fé dessa mulher. Pelo sofrimento que ela estava passando durante o decorrer dos anos, são 12 anos, mas a gente vê que algo tinha dentro daquela mulher, mesmo com todas as suas traumas, com todas as suas dores, com todos os seus sofrimentos, ela tinha fé. A fé estava viva dentro dela. A fé ela não estava morta. Hebreus vai dizer
que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então algo tinha dentro dela, ela tinha fé que um dia alguém poderia resolver o seu problema, que um dia alguém poderia trazer a solução, que um dia algo na sua vida poderia acontecer. E chegou um grande dia na vida dessa mulher, aonde ela foi curada, aonde ela foi restaurada, aonde a dignidade, a moral daquela mulher foi restaurada. Ou seja, a vida dela foi restaurada por completo. Aleluia! O caráter daquela mulher foi restaurado. A personalidade. Imagina, eu creio que naquele contexto, daquela época, aonde soubesse falar no nome daquela mulher, as pessoas iam falar mal. Ou seja, do seu problema, né? O odor que tinha também, né? Porque a gente sabe que naquela época não tinha tantas facilidades como tem hoje. A questão de banho, de tudo, as moradias era diferente, as casas eram diferentes, aonde eles habitavam nas suas tendas. E a Bíblia também vai dizer que eu vejo também que aquela mulher ela não podia nem chegar perto das sinagogas, porque também era proibido por conta da sua situação. O versículo 30 vai dizer, 33, então a mulher, o versículo 31. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Foi um milagre ali que aconteceu na vida daquela mulher. Se você vê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver tantos milagres que Deus operou, que Deus agiu no meio do povo. E em seguida, Jesus ali, ele vai ressuscitar a filha de Jairo. A filha de Jairo também estava ali, né? Já como morta. E Jesus chega ali na casa de Jairo, aonde acontece o segundo milagre. Queridos, nós passamos por tantas dificuldades nas nossas vidas, são tantas batalhas espirituais travadas todos os dias, mas uma coisa nós não podemos perder: a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, sabendo de quem nós somos nele, sabendo que Ele é em nós. Ele é um pai que cuida dos seus filhos. A palavra de Deus, ela vai dizer lá em Jó 14:7, que há esperança para uma árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Aleluias! Nós precisamos ter fé, independente da circunstância, independente da situação, independente do que nós estamos vivendo ou passando. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa dependência tem que estar em Deus. Davi, ele fala no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor. Mas nós também temos que ter, queridos, a convicção de quem nós somos em Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas também se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele vai curar, amém, glória a Deus. Mas também se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Na nossa vida, nós precisamos saber quem Ele é em nós e quem nós somos nele. Saber que Ele é um pai que cuida dos seus. E a gente vê que o problema dessa mulher foi solucionado. Era uma das coisas que ela também vai nos ensinar. Ela não desistiu. Quantas vezes nós desistimos no meio da caminhada? Quantas vezes nós desistimos no meio das dificuldades? Não, eu vou deixar de lado, eu sei que não vai acontecer, né? Perdi minha fé, perdi a esperança. Ela não desistiu, enquanto não alcançou o seu milagre, enquanto ela não teve o seu problema solucionado. Ela não parou, ela não recuou, ela prosseguiu, ela não desistiu.
Então nessa noite, no meio dessa campanha, não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei qual tem sido as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, aquilo que você tem olhado e tem dito: Senhor, somente um milagre do Senhor. Somente o Senhor tem o poder de operar esse milagre, porque para mim, para os meus olhos é impossível, mas nós estamos diante de um Deus do impossível. Não há impossível para o Senhor. Ele faz, Ele age, Ele opera no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Ele vai chegar com a provisão, Ele vai chegar com a cura, Ele vai chegar com a salvação, Ele vai chegar com a resposta. Em Lucas ele diz assim no 46: mas Jesus diz: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Jesus diz: alguém me tocou. Jesus percebeu que o toque daquela mulher foi algo diferente, chamou a atenção. Será que nós estamos chamando a atenção do Senhor? Será que o Senhor olha para nós e fala: alguém me tocou diferente? Alguém se aproximou de mim diferente? Alguém está me buscando diferente? Alguém tem me procurado diferente? Será que nós temos nos relacionado mais com o Senhor e a sua palavra? Ou se nós estamos tão distraídos com tantas coisas, com tantas informações? Essa mulher, ela estava convicta do que ela queria. Ela não desistiu em nenhum momento. Ela sabia o que ela precisava. A necessidade dessa mulher foi suprida em Deus. Porque as nossas necessidades, elas têm que ser supridas em Deus. Não em pessoas, não em coisas, não em objeto, mas em Deus. Seja o que for a sua necessidade, seja suprida em Deus. Em Deus. Porque quando elas são supridas em Deus, Ele traz paz. E você fica feliz. Então a necessidade dessa mulher foi suprida. Essa mulher, ela foi conhecida por Jesus. E a gente vê que essa mulher, ela testemunhou aquilo que Deus fez. Será que nós temos testemunhado aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Será que quando Deus tem feito algo por você, ou através de você, ou na sua casa, na sua família, você tem testemunhado aquilo que Deus tem feito? Foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que supriu, foi Deus que curou, foi Deus que salvou, foi Deus que libertou. Nós precisamos ter um coração grato e reconhecer. Imediatamente essa mulher se prostra aos pés de Jesus. Ela reconheceu que a única coisa que ela precisava era daquele encontro com o Mestre. Ela reconheceu que a necessidade maior da vida dela foi suprida. E agora essa mulher, além de curada em todas as áreas, física, a sua alma foi curada, as suas emoções foi curada, os seus traumas foram curados, porque também ela sofria pela rejeição da sociedade. E eu acho que é uma das piores coisas é você ser rejeitada pela sociedade. Quando é rejeitada pela família, algo assim, tudo bem, mas pela sociedade, ou seja, pela toda a comunidade, alguém que não poderia se aproximar, não tinha relacionamento com as pessoas, não tinha comunhão com as pessoas, não tinha convivência com as pessoas. E Jesus chega no momento certo, e todas essas áreas na vida dela é curada, é transformada pelo poder da presença de Jesus. Então, queridos, quando a presença de Jesus chega, ela muda o cenário. Quando a presença de Jesus chega, ela quebra os paradigmas. Quando a presença de Jesus chega, ela cura, ela sara, ela quebra toda a religiosidade, ela quebra toda a indiferença, ela quebra toda a frieza espiritual. Quando a presença de Jesus chega, o ambiente é mudado, a atmosfera é mudada, porque a palavra de Deus vai dizer que quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Aleluias! A presença.
E é tudo que nós precisamos, é da presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor nada somos. Essa presença ela tem que transbordar. Essa presença ela tem que fluir. As pessoas têm que olhar para nós e ver, enxergar a presença de Deus em nós. Aleluia! Ará, choremanás. Oh, ramanacan, choremanás. Outra coisa que a gente aprende com essa mulher, o poder de uma atitude. Ela teve atitude. Ela não esperou ninguém levar. Ela mesmo foi. Ela seguiu a multidão. Ela passou no meio da multidão. Ela ultrapassou a multidão. Porque ela sabia o que ela precisava. E muitas das vezes nós não obtemos os nossos objetivos, nossos sonhos, ou até mesmo um milagre. Às vezes por falta de uma atitude. E ela teve atitude. E imediatamente ela foi curada. Por conta de uma atitude. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude? Diante de uma sociedade, diante de um problema, diante de uma dificuldade. Será que nós temos corrido atrás do Mestre? Ou se nós temos buscado outros recursos, outras ajudas que nunca vai nos ajudar? A primeira coisa que nós precisamos correr é para o Mestre, é para a presença. Porque na presença você vai ter a solução. Na presença você vai ter seu problema solucionado. Na presença você vai ter o direcionamento. Na presença você vai ter a visão do reino. A visão aonde Ele vai te mostrar, onde Ele vai te direcionar. Ela procurou a pessoa certa. Aleluias. E a palavra diz no versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua dor nessa noite? Qual é a tua dificuldade? Qual é o milagre que você está esperando que Deus faça? Que Deus haja? Qual é a situação? Você tem corrido para Jesus da forma certa, da maneira certa? Você tem falado para o Senhor qual é a sua necessidade? O que você está precisando? O que você precisa, o que você almeja? Nós precisamos, querido, correr para a pessoa certa. Buscar na fonte segura. Essa mulher, ela foi na fonte segura. Ela foi na fonte certa, que é Jesus. Nós precisamos buscar aquele que verdadeiramente tem a solução para resolver o nosso problema. E a gente vai ler outros versículos aqui, né? O irmão Doda até citou ali, né? De Gênesis 18, ali quando o anjo aparece para Sara, né? E ela diz que ela vai ter um filho, que ela vai engravidar. E a gente sabe a idade avançada que Sara tinha, né? Uma mulher já com idade avançada. E Deus ali, Ele é especialista em milagres. E uma coisa, queridos, que eu aprendi nessa caminhada: milagre não se explica, milagre vive. Você tem que viver o que Ele vai narrar sobre o jovem rico. Diz assim a palavra: Jesus olhou, Ele vai narrar sobre o jovem rico. Diz assim a palavra: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas. A Bíblia está dizendo, são todas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A minha tradução NVI. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para mim e você talvez seja impossível, mas para Deus não é impossível. Amém? Glória a Deus. Zacarias 8:6. Texto do profeta Zacarias, são os profetas menores. Zacarias 8, versículo 6 diz assim: mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus, o profeta, Deus levanta o profeta na nação, ali está falando sobre as bênçãos do Senhor sobre Jerusalém. E aqui Deus está falando: acaso há algo impossível para mim? Há algo impossível para Deus? Não há, queridos. Não há. Deus, Ele é o Deus do impossível. Jó 42:2 diz assim a palavra do Senhor. Eu já estou indo já para o final.
Jó 42 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos, Senhor, podem ser frustrados. Amém? Que nessa noite, em nome de Jesus, você saia desse lugar com fé no seu coração, com esperança no seu coração. O Salmo 147, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 147, versículo 5 diz assim: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Grande é o nosso Senhor. Grande e poderoso é o nosso Senhor para fazer, para agir, para operar, para trabalhar. Amém, queridos? Queria convidar a igreja a ficar de pé para nós orarmos nessa noite, em nome de Jesus. E eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está, não me interessa, mas quem está interessado a saber é o Senhor. E se você tem colocado algo diante do Senhor nessa campanha, né, o que você tem apresentado diante do Senhor, nessa noite eu queria convidar os irmãos a virem aqui na frente para a gente estar orando pela igreja do Senhor, por aqueles que estão com situações aos seus olhos parecem impossível, mas o Deus do impossível está neste lugar. O Deus, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o grande eu sou. Talvez o cenário para você, talvez seja até como um cenário de luto, um cenário de dor, um cenário de tristeza, um cenário de falência, um cenário que talvez para a sociedade pareça até não ter mais jeito. Mas nós estamos diante do Deus do impossível. Nós estamos diante do Jeová Rafá, do Jeová Jireh. E enquanto eu vou estar orando pela igreja, eu queria convidar a irmã Fabiana para trazer mais um louvor. Se ela puder. Ah, a bichinha estava lá embaixo. Ela vai estar louvando, eu vou estar orando pela igreja. Abra o coração, queridos. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós estamos tão distraídos no que vai acontecer, no que vai falar, o que vai ministrar. Esse é o momento de você estar conectado com os céus, com a eternidade. E abra o seu coração. Abra o seu coração. Coloque a mão no seu coração. A gente vai estar orando agora pela igreja, em nome de Jesus.